Boa tarde, alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos trazer temas importantes, novas palavras. Hoje nós vamos abordar uma parte gramatical importante, que é o futuro dos verbos. Vamos também tratar dos numerais ordinais, além de conhecer algumas novas palavras. Então, para início de conversa, nós vamos ver algumas occupations and professions, ocupações e profissões. Account, que é o contador. Architect, que é o arquiteto. Athlete, que é o atleta. Newscaster, que é o apresentador ou apresentadora. Astronaut, que é o astronauta. Aerospace Engineer, que é o engenheiro espacial. Baker, que é o padeiro. Butcher, que é o açougueiro. Dentist, que é o dentista. Doctor, que é o doutor. Electrician, que é o eletricista. Firefighter, que é o bombeiro. Journalist, que é o jornalista. Judge, que é o juiz. Lawyer, que é o advogado. Mail-carrier, que é o carteiro. Musician, que é o músico. Nurse, que é o enfermeiro. Policeman, policial. Professor, que é o professor universitário. Já o professor do high school, do ensino médio, é teacher. Salesperson, que é o vendedor. Receptionist, que é o recepcionista. Veterinarian, que é o veterinário. E waiter, que é o garçom. Bom, vamos tentar entender um pouquinho este texto que estou abordando aqui para vocês. Então, neste texto, primeiramente, vamos tentar entender o contexto, tentar entender qual é a situação que se trata deste texto. Jobs, empregos. Adam meets Mary on the bus. Então, Adam meets Mary no ônibus. Hello, Mary. Olá, Maria. Olá, Mary. Hello. Are you still a secretary? Você ainda é uma secretária? No. Now I'm teacher of arts. Não. Agora eu sou uma professora de artes. Where are you teaching arts? Onde você tem ensinado artes? I'm teaching arts near my home. At Modern Arts School. Eu tenho ensinado artes perto da minha casa, nessa escola de artes modernas. Oh, that's fine. I like arts. Oh, ok, isso é legal. Eu gosto de artes. And you, Adams? E você? What's your job? Qual que é o seu emprego? Now I'm studying medicine. I spend all the time studying. Eu gasto um grande tempo estudando medicina. Study all the time? Estudando todo o tempo? No. On the weekends, nos finais de semanas, weekends, I practice sports. I go to the movies, to the beach, I meet friends. Então eu pratico esportes, eu vou ao cinema, para a praia e encontro com amigos. Excuse me, Adam. I must get off now. So long, so long. A Mary fala, desculpe-me, eu vou ter que ir embora agora. Até breve. Próximo texto. A father meets his son's teacher. Um pai ele vai encontrar o professor do seu filho. His son's teacher. Hi, John. Hi, Fred. John, this is my friend Jack. John, este é meu amigo Jack. Hello, Jack. I know you. Eu conheço você. Are you George's teacher? Você é o professor do George's. George's Stones? Yes. He is my son. Ele é meu filho. Congratulations. George is an excellent student. O George é um excelente estudante. Thanks very much. Muito obrigado. George likes to study English with you. Então, muito obrigado, né? Agradecendo o professor, John agradecendo o professor. O filho dele, George, gosta muito de estudar inglês com o seu professor de inglês. Você está vendo aqui? Vamos conhecer mais algumas palavrinhas, relembrar de outras. Então, nessa palavra aqui, vamos lá. Beautiful é bonito. Big é grande. Bill, conta. Champion, campeão. Computer, computador. Firm, firma. High,
out, if, se, lady, tarde, atrasado, necessary, necessário, new, novo, player, jogador, price, preço, rise, aumento, salary, salário, time, tempo, to buy, comprar, to eat, comer, to get, conseguir, to marry, casar, to install, instalar, to permit, permitir, to return, voltar, to take, pegar, money, dinheiro, with, com. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender, nós já aprendemos nas aulas anteriores, os numerais cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e etc. Today, hoje, nós vamos aprender ordinal numbers, os números ordinais que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. Então, por o número 1, para a primeira posição, nós temos o first. Olha a abreviação, 1ST. Eu já chamo a atenção de vocês e nos próximos slides vou recordar, a terminação é as duas últimas letras, né? As duas últimas letras do nome. First terminou em ST, por isso que é ST. Second terminou em ND, por isso que é 2ND a abreviação. Third terminou em RD, por isso que é RD. Fourth terminou em TH. Fifth terminou em TH e assim sucessivamente. Olha. Então, na abreviação, isso aqui pode aparecer subscrito ou pode aparecer também normal. Não precisa estar subscrito, pode estar assim também, alunos. Também está certo. Então, tanto subscrito quanto sem estar subscrito está correto. E a terminação é as duas últimas letras do nome. 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, que é a 14ª posição, a 15ª posição, 15th, 16th, 17th, que é a 17ª posição, 18th, 19th, 20th, 21st, presta atenção, aqui até o 20. Agora nós vamos ter a 21ª posição, vai ser 21st, 20th, 2nd, 23rd, novamente, a terminação, a abreviação aqui, recordo com vocês, é as duas últimas letras, da palavra em extenso. A 24ª posição, 24th, a 25ª, 25th, 26th, 6th, 27th, 28th, 29th, 30th, 40th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 100th, 1000th. Então, a milésima posição, 1000. Então, o que eu havia dito anteriormente, na abreviação, aqui é só chamando mais uma vez a atenção de vocês, na abreviação, a terminação da abreviação é as duas últimas letras do nome por extenso. Por exemplo, a 42ª posição, 42nd. O 15th, 16th, 18th, 3rd. Então presta muita atenção nesses numerais ordinais. Bom, hoje nós vamos ver também como que eu coloco e escrevo as datas em inglês. Ela é um pouquinho diferente do português. No inglês, você usa uma ordem diferente do que no português para os dias e os meses. Observe, Diana was born on July 7, 1922. Observa que no inglês, na hora que eu vou escrever, por exemplo, um dia, um mês e o ano, primeiro vem o mês, depois vem o dia e por último vem o ano. E na hora de eu ler sobre o ano, na hora de eu pronunciar sobre o ano,
Você vai pronunciar os dois primeiros números como se fosse um, por exemplo, 19, e os dois últimos números, 72. Por isso que a pronúncia é 1922 e não 1972, que é 1972. Eu não pronunciaria desse jeito. Como se trata de uma data e não de um número simplesmente, você vai lê-lo como os dois primeiros, por exemplo, 19 e o 72. E lembrando, nas datas, o mês vem antes do dia. Então, Diana nasceu no dia 7 de julho de 1972. Porém, quando você omitir o ano, escreve-se o dia em ordinal. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Se você não escrever o ano, você não vai colocar só o número cardinal. Que aqui é o número 7. Se você omitir o ano, você vai ter que colocar a abreviação, o TH, 7. Então, she was born on January 7th. Não coloquei o ano, você tem que escrever o número na forma ordinal e não cardinal, como está escrito aqui. Uma observação, a maneira de ler os anos é a seguinte: leia-se primeiramente os dois números iniciais, depois os dois números finais. Por exemplo, 19, 1982 vai ser 19, que é o 19, 82, que é o 82. Um próximo ponto importante, o cabeçalho de datas, de cartas. Quando você for escrever usando datas em inglês, que for um cabeçalho de uma carta, normalmente adota-se a seguinte ordem em inglês. Você vai colocar São Paulo, você vai colocar o dia ordinal, January 1982. Quando for o cabeçalho, você vai colocar o numeral ordinal, mais o mês, mais o ano. Então, São Paulo, 17th January 1982. 82. São Paulo, 17 de janeiro de 1982. Os dias das semanas, se você for escrever os dias das semanas, vão escrever com iniciais maiúsculas. Cabe aqui uma dúvida, principalmente neste primeiro ponto aqui em cima, eu já chamo a atenção de vocês. Se eu colocar e separar as datas por barra, porque muitas vezes você vai colocar, por exemplo, você coloca hoje 9 de julho, então você vai colocar 09 barra 07 barra 2020. Se você fosse escrever isso em inglês, mesmo usando a barra, você vai colocar primeiro o mês. Então, por exemplo, 07 barra 09, que é o dia, barra 2020. Continuando os nossos verbos, nas aulas anteriores, nós vimos o Simple Present, o Simple Past, vimos o passado dos verbos regulares, o passado dos verbos irregulares. Hoje nós vamos ver o Future Tense, o tempo futuro. Para se você transformar um verbo futuro em futuro do presente, deve-se colocar o auxiliar will antes do infinitivo dos verbos. Por exemplo, she will study harder for the next month test. Por exemplo, ela estudará mais para o próximo teste de matemática. Então, para você fazer o futuro dos verbos, basta você colocar a partícula, o auxiliar, né, o verbo auxiliar, o will, antes do infinitivo do verbo. E tira o to fora do infinitivo. They will come to school wearing their uniforms. Eles virão para a escola vestindo seus uniformes. Peter will join us to our trip to Canada. Então, Peter se juntará a nós nas nossas viagens para o Canadá. Lembrando, nós colocamos o will para fazer o futuro. Então, presta atenção aqui. Aqui eu coloquei para você o presente, que nós já aprendemos do verbo to be, né, que é um verbo muito importante, que é o verbo ser e estar. O presente I am, you are, he is, he, she, it is, we, you e they are. Para você fazer o passado, I was, you were, he, she, it was, we, you e they were. Para você fazer o futuro, é o will be para todo mundo. O verbo to have, I have, you have, he, she, it has, we, you e they have. No passado, have para todo mundo, e o futuro, will have. O verbo to buy, I buy, you buy. Lembrando, he, she, it. Por que tem o S? Porque é terceira pessoa do singular. Recordem lá, no presente, no simple present.
We, you e they buy. Como o verbo to buy é um verbo irregular, você não vai colocar ed no passado. É um verbo que tem um passado, tem uma forma específica, que é o bought. Bought para todo mundo. Todas as pessoas, desde o I até o they. O future vai ser o will buy em todas as versões. Todas as pessoas. To travel, mais um exemplo. Mais um exemplo do to travel. Para eu fazer o futuro do verbo travel, eu tenho que colocar o will antes dele. Eu faço o futuro dos verbos em inglês. Uma das maneiras de fazer o futuro do presente dos verbos em inglês é usar o will antes do verbo. No inglês, nós temos a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Aqui no futuro também não é diferente. Olha para você ver. Para fazer a afirmativa, I will travel. You will travel. He, she, it will travel. We, you e they will travel. Para eu fazer a forma negativa, é só colocar a palavra not depois do will. E aqui nós temos uma contração, né? Uma contração assim pouco comum. Mas ela pode acontecer do will com not, virando want. I want to travel. Você pode contrair a forma will mais o not, virando want. Isso pode ser usado para todos os tempos verbais. Will not, you will not travel. He, she, it will not travel. We, you e they will not travel. Lembrando que você pode juntar will com not, como eu fiz aqui nesse primeiro exemplo, virando want. Para a gente fazer a forma interrogativa, nós vamos colocar will antes do pronome, no começo da frase. Will I travel? Will you travel? Vamos colocar aqui o ponto de interrogação, né? Para ficar na afirmativa. Vamos colocar um ponto de interrogação aqui para todo mundo. E vocês podem perceber que para a gente fazer então o futuro na afirmativa, fácil. Você colocou o pronome, o you e o verbo. Na negativa, o pronome ou o sujeito, né? Você vai colocar o will e o not. Lembrando a contração da forma, o want. No caso da interrogativa, você coloca o will no começo da frase. Por fim, aqui alguns exemplos para vocês. They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa. They will not buy a new house. Lembrando, para fazer negativo, você coloca a palavra not. Will they buy a new house? Para eu fazer a interrogativa, eu coloquei o will no começo da frase. Ok? Com isso, alunos, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos estudar essa matéria. É uma matéria importante. Futuro com will, ele é muito importante. Os numerais ordinais também. O enriquecimento do vocabulário. Porque, como eu falei para vocês, a prova vai te dar um texto. As provas que vão cair para vocês vão te dar um texto. Você precisa interpretar. Para isso, você precisa conhecer a parte gramatical e enriquecer em termos de palavras. Com isso, um abraço para cada um de vocês e até a próxima aula.